Pois bem, voltando agora sobre o nosso assunto sobre a vida nas montanhas do Himalaia, agora nós vamos focar no país Nepal, onde a maior parte da cordilheira do Himalaia se encontra, ok? É bom a gente citar também que a capital do Nepal é Katmandu. Aqui no seu livro, lá na página 80, você pode ir lá abrir o seu livro, na página 80, que você vai ver que é um país que tem uma população de 24 milhões de habitantes. Você pode observar aí um homem Sherpa. Esse é um homem ou mulheres, né, pessoas que são conhecidas nessa sociedade por ter uma enorme resistência pulmonar diante do ar que é rarefeito. Mas, professora, o que significa isso? É um ar com pouca pressão atmosférica, típico de grandes altitudes e que dificulta a respiração do ser humano. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês aqui. Por exemplo, o Rio de Janeiro está no nível do mar, certo? Se algum jogador sai daqui e vai jogar em algum país que tem uma altitude elevada acima do nível do mar, ele precisa de um condicionamento físico para suportar o ar de lá que é rarefeito. Na sequência você vê aí, olha, uma espécie bovina domesticada que é o iaque. Deles é tirado o aproveitamento da carne, do leite, do seu pelo, da pele, né? Fabricam cordas, tecidos, cobertores, chapéus e casacos. Mais abaixo você tem um Parque Nacional de Sagarmatha, que é bem perto do Everest. Então você consegue analisar que atualmente cerca de 40%, né, da renda local provém desse turismo, ainda é o local de turismo. Depois disso aí você pode observar que nós entramos na questão 4 e na questão 5, né? E a gente pode ver que se eles vivem do turismo, então qual a importância da preservação do parque, né? A gente já até deu uma dica aqui sobre isso. E na 5, que outros parques públicos conhecidos que mesclam elementos naturais, que são animais, florestas, montanhas, quedas d'água, e mais, a culturais ou humanos, que a gente tem visto por aí em sítios arqueológicos. Então você pode citar pelo menos 2. Mas, professora, como é que eu vou fazer isso? Ah, muito legal. Você pode ir lá na cpbedu.me e fazer uma pesquisa que você vai encontrar alguns parques conhecidos sobre isso. O endereço eletrônico é cpbedu.me, M-E, ok? Para a gente continuar, nós vamos falar da Sociedade de Castas aqui no Nepal, que é uma sociedade que já existe há mais de 2.000 anos atrás. Vou mostrar para você que tanto o Nepal, assim como a Índia, também persiste no antigo sistema de divisão social baseado em castas. Essa divisão significa que são arranjos hierárquicos. Professora, como é que eu vou tentar entender o que é um sistema de castas? É como se a questão do arranjo hierárquico voltasse para a monarquia. Por exemplo, a monarquia nós temos rei, rainha, príncipe e princesa, duque, duquesa, conde, condessa, barão, baronesa, e cada um nesse arranjo hierárquico aí consegue definir o seu padrão voltado para a questão da sua posição, ok? Então, quando a gente fala sobre isso, é uma divisão social. E nessa forma também, no sistema de casta, é uma divisão social baseada em que fatores? Baseado na questão de definir a origem e a função que os integrantes exercerão na sociedade. Vou mostrar para vocês aqui as 4 categorias que existem de castas, tá? Mas, professora, a Índia também existe? Já já vou chegar lá e vou explicar a você que a Índia aboliu até uma certa parte, mas por que até uma certa parte? Mas vamos focar aqui. Os brahmanes são sacerdotes e letrados, são pessoas intelectuais. Os kshatriyas são guerreiros e governantes. Os vaixyas aí, eles são comerciantes, são agricultores, pastores, são pessoas que lidam com a questão financeira, local e a nível de país. Os sudras e os dalits são servos, camponeses, artesãos, operários, enfim. Então, para cada categoria dessa de casta, existe uma qualidade muito interessante que você não pode deixar de entender. Se você nasceu, digamos assim, um brahmanes, você não poderia mudar para uma outra casta, ser um kshatriyas. Você também não poderia nascer kshatriyas e passar para ser um vaixyas. E também não poderia, e assim sucessivamente. Se você nasceu um sudra, será sempre um sudra. Se você nasceu um kshatriyas, você sempre seria um kshatriyas. Estou trazendo essa realidade para que você possa entender e compreender mais o assunto. Mas lá na página 82,
Aí se nós vamos focar um pouquinho sobre essa questão da Índia, que eu pesquisei que em 1947, que também no seu livro encontra-se para você, aboliu. Mas essa abolição aí da questão das castas foi mais para os centros grandes das cidades. As zonas rurais ainda trabalham com essa questão de castas. Mas quando isso terminou, isso abriu portas para as mudanças na política, para as mudanças nas leis do país, o crescimento da cidade, a globalização, ou seja, a Índia sendo conhecida no mundo todo, né, de acordo com a sua cultura, e abriu também oportunidades para a questão da mulher, né, e da questão dos membros de castas inferiores. Por quê? Por que isso mudou, professora? Para que eles pudessem não ser mais discriminados. Ou seja, você tem uma figura aí, 3 irmãs. Quando a gente vê essas 3 irmãs aí, você já vê que há uma oportunidade da mulher que era discriminada nessa sociedade ter o seu momento dentro dela. Você terá agora 2 questões para realizar em casa, 6 a 7, que estão bem legais para se fazer. Que problemas a sociedade, né, ou o sistema, melhor dizendo, de castas pode trazer para essas comunidades? Há muitos problemas, a gente já falou, a questão de discriminação da mulher, dos membros de castas inferiores. Já estou te dando até uma dica para que você possa continuar. Isso, infelizmente, é uma forma cruel e desumana. E nós temos uma sociedade que nós vivemos aqui no Brasil que é um pouco livre em relação a isso. As mulheres, ela têm seu espaço, as pessoas, ela pode ter o seu direito de ir e vir sem problema nenhum. E a questão 7, em nosso país, você conhece alguma comunidade que sofre discriminação? Vou te dar algumas dicas. Os ciganos, por pouco que a gente entenda sobre isso, a comunidade cigana também ela pode sofrer isso. Os imigrantes, pessoas que vêm ao nosso país, os afrodescendentes, os indígenas também sofrem muito com a questão de discriminação. Dei algumas dicas especiais. Mas para que a gente possa acabar, o respeito às diferenças de culturas é fundamental para que construa relações positivas. Precisamos construir relações que sejam positivas e equilibradas, ok? Vamos agora passar aqui para o Você Sabia? E aí a gente fecha sobre essa questão de castas, que a origem do sistema de casta ela é incerta. Segundo o hinduísmo, vem do Brahma, que é uma divindade criadora do universo para esta religião, ok? Então lá no Wikipédia você pode conseguir mais sobre essa questão de castas no Nepal. Uma dica aí para você, leia e estude as páginas do livro de história e realize as atividades propostas lá no E-Class. Agora chegou um momento muito especial, o momento da nossa oração. Orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude. Vamos orar? Peço a você que feche seus olhos, por favor. Maravilhoso Deus que estás nos céus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Venha estar com todos os nossos estudantes em casa, abençoando-os, ó Pai, de uma forma poderosa, não só eles, mas também os seus familiares. Que o Senhor esteja, Senhor, com o mundo que vive num caos, numa crise problemática, mas sabemos que o Senhor é todo-poderoso e está guiando a cada um de nós. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Ok, até a nossa próxima aula.